Tudo bem com você? Meu nome é Gabriela Tuller e este é o canal Tratando de Estética com Gabi Tuller. Bem, e o assunto de hoje é sobre termoterapia. Gente, como eu amo esse assunto, como eu gosto de termoterapia na estética. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu quero saber se você já é uma inscrita do meu canal. Se você ainda não é inscrita, aproveita e se inscreve. E se você gostar do meu vídeo, deixa um joinha e também compartilhe com as suas amigas. Gente, como eu sou grata quando você faz isso pelo canal. Isso ajuda o canal a crescer. Bom, o assunto de hoje é sobre termoterapia e a pergunta vem do meu curso de redução de medidas 7 Plus. E quem mandou para mim foi uma aluna e eu vou ler a pergunta dela. Professora Gabi Tuller, eu li que com o auxílio do calor gerado pela manta térmica pode haver perda de gordura localizada. Eu quero saber por que isso acontece, porque eu sempre digo para as minhas clientes que o que conseguimos é quebrar a gordura que está dentro da célula e que elas, as clientes, é que terão que queimá-las através de atividade física. Eu quero saber explicar a fisiologia da manta térmica para as minhas clientes. E a segunda dúvida é em relação ao filme osmótico. Eu quero saber por que usamos ele na estética. Qual que é a função do filme osmótico? Por que aplicamos ele, ou seja, o filme osmótico, depois que aplicamos o creme sobre a cliente? Prof. Gabi Tuller, por favor, você pode me ajudar? Gente, então essa foi a pergunta da minha aluna. Então, eu vou tentar explicar para vocês por que acontece fisiologicamente a termoterapia e por que ocorre essa ação no corpo e por que a gente acaba perdendo então as medidas e também por que o corpo ele acaba queimando essa gordura. Bom, então a gente vai falar de um dos recursos assim muito especiais, porque a gente usa o calor para o corpo e a gente sabe, né, que o uso do calor é um dos, olha, gente, é um dos métodos mais antigos utilizados aí com a finalidade terapêutica física e hoje em dia, ou seja, atualmente também é um dos recursos extremamente utilizados na estética, ou seja, utilizados aí por nós profissionais da área para trabalhar principalmente FEG e o edema. Então, a termoterapia, ou seja, ela pode ser definida como uma aplicação com qualquer substância ao organismo que vai desencadear um aumento de temperatura nos tecidos corporais, seja através de algum equipamento próprio, ou seja, uma manta térmica, ou também através de uma manipulação de cosméticos com princípios ativos e permeantes, por exemplo. Então, algum nicotinato de metila. Então, a utilização desses recursos termoterápicos na estética, já de imediato, ele vai oferecer uma sensação muito mais agradável a esse cliente e um dos objetivos, por exemplo, é trabalhar em dias, por exemplo, muito frios, ou seja, com aquelas temperaturas muito baixas. Então, em cidades bem frias, eu morei no Canadá há 4 anos, gente, era uma delícia usar a manta térmica por baixo quando a gente fazia uma limpeza de pele. Quem que não gosta, né, da gente trabalhar no quentinho? Então, a gente utiliza a termoterapia até quando o tratamento não é de redução de medidas. Mas quando a gente está falando de redução de medidas, quanto à sua ação fisiológica, quando a gente provoca o aumento, né, de temperatura no corpo, como que acontece? É desencadeado um mecanismo de termorregulação que vai acelerar, né, o metabolismo basal e vai resultar numa queima de calorias, ou seja, o corpo humano ele tem características homeotérmicas, ou seja, ele vai manter uma temperatura interna relativamente constante. E dentro de certos limites fisiológicos que gira aí em torno de 36, 37 graus.
tudo isso para garantir o perfeito funcionamento dos órgãos e a perfeita estrutura corporal como um todo, gente. Quando vai ocorrer um aumento excessivo dessa temperatura corporal, seja por ele mesmo provocado, ou seja pelo organismo, pelo ambiente, ou pelo meio termoestático, ou pelo meio natural, o corpo ele vai reagir e ele vai desencadear alguns processos ativados pelo quê? Pelo cérebro, em busca sempre de um equilíbrio térmico, ou seja, em busca da termorregulação. E existe uma reação local ao calor que vai provocar um aumento de liberação de substâncias produzidas pelo hipotálamo, que é uma pequena região do cérebro que liga ao sistema nervoso, ao sistema endócrino, e que tem uma das suas funções adequações aos processos metabólicos do corpo. E entre essas funções, a homeostase. Então, o que é a homeostase? É a busca da regulação da temperatura corporal para manter sempre a condição do equilíbrio, ou seja, a condição estável do corpo. Então, os primeiros e os principais mecanismos dessa termorregulação, que são a liberação da acetilcolina e a sudorese, elas vão ocorrer a partir desse alerta aí emitido pelo hipotálamo. Além disso, tanto a produção do suor, que é a secreção eliminada pelas glândulas sudoríparas, que vão fazer parte da derme e são constituídas também por cloreto de sódio, por ureia em solução, quanto a liberação da acetilcolina, são maneiras que o organismo encontrou para liberar, gente, aquelas toxinas do organismo, ou seja, aquelas substâncias biológicas que podem promover danos à nossa saúde. Bom, então, quanto à acetilcolina, o que acontece? Essa reação local da produção desse calor faz com que haja um aumento dessa acetilcolina produzida pelo hipotálamo. Então, a presença dessa acetilcolina, que é um neurotransmissor, no processo de termorregulação, ela vai provocar uma vasodilatação, ou seja, dilatação nos vasos sanguíneos, e vai facilitar o fluxo sanguíneo e, consequentemente, vai eliminar o que? Os catabólitos, que são subprodutos indesejáveis no metabolismo. Bom, e a sudorese, Gabi? Como que fica a sudorese? Então, para o corpo encontrar a termorregulação, além da ação do hipotálamo, que monitora toda essa temperatura do organismo de acordo com a passagem do sangue, né, pelo cérebro, vai existir também os receptores da pele que vão captar a variação térmica exterior. Então, a pele que capta isso. E junto, né, esses processos, eles vão provocar a sudorese, né, ou seja, o suor. E o objetivo disso é controlar o quê? Fazer o controle hídrico da evaporação, que é o líquido externo da parte do tecido. Ou seja, esse calor retirado da região para reduzir a temperatura do corpo. Então o corpo vai começar a suar, né, gente? Nosso corpo é perfeito, a fisiologia é perfeita, por isso que a gente ama a fisiologia. Bom, então continuando, a gente não pode esquecer que o corpo ele continua quente com todo esse aquecimento. E aí ele muito quente, com todo esse aquecimento, essa estrutura externa quente, ele é obrigado a procurar uma outra forma de restabelecer esse equilíbrio térmico no seu interior. Então, Gabi, o que acontece? Como o organismo ele não consegue baixar essa temperatura vinda de fora, a alternativa que o corpo encontra é elevar a temperatura interna, porque a temperatura externa já está elevada, através da produção de calor, que vai vir de reservas orgânicas. Então, para cada grau Celsius, ou seja, para cada 1 grau Celsius de elevação de temperatura externa, a gente tem aí um aumento corporal de 13% na taxa de metabolismo basal, gente. Olha só, então a gente proporciona um gasto energético, proporcionando energia do processo de lipólise. Ou seja, por meio de uma reação termogênica, haverá uma transformação de gordura em calor
ocasionando uma queima. E também será estimulada uma vasodilatação superficial, aumento de trocas metabólicas e potencialização da permeabilidade dos sais, atuando por osmose e favorecendo o quê? Permeação dos princípios ativos para tratamentos de lipodistrofia e FEG. Então, se você quiser trabalhar com lipodistrofia e FEG, para eliminar toxinas, processos relacionados com redução de medida, você também pode trabalhar. E a segunda pergunta, quanto ao filme osmótico, ele vai servir como uma barreira oclusiva. Nesse caso, ele vai manter a função daquele creme e vai melhorar, vai potencializar, gente. Fala a verdade, você saber ou não fisiologia não é maravilhoso? Então, gente, use a sua manta térmica, use a termoterapia. Se você não tem aparelhos caros, use aí a termoterapia através da sua manta térmica, através de ativos lipolíticos, que ele vai potencializar a ação, sim, e vai auxiliar na lipólise também. Então é maravilhoso. Essa foi a pergunta da minha aluna do meu curso de redução de medida 7 Plus, que é maravilhoso, que tem muitos e muitos resultados. Eu recebo muita foto do antes e depois, gente, ó, maravilhosas. Bom, eu espero que você tenha gostado desse tema e se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrita. Isso você não imagina como ajuda o canal a crescer. E se você também gosta de informações sobre estética, sobre cosmetologia, me siga nas redes sociais, @GabiTuller no Instagram e Tratando de Estética com Gabi Tuller no Facebook. E também baixe os meus e-books, você que é esteticista, profissional da área da estética. Eles são gratuitos. Verdades e mitos que você precisa saber e cuidados da pele in out. Cosmecêuticos e nutricosméticos a favor da beleza. Gente, e qualquer dúvida que você tiver sobre os meus cursos online, limpeza de pele, drenagem linfática, pós-operatório, gente, é um curso melhor que o outro, não é porque eu estou falando, as minhas alunas falam. Você tem 1 ano para você assistir quantas vezes você quiser, com assessoria gratuita por mim. Então, se você tem alguma dúvida, veja aqui na descrição abaixo. Aqui você encontra todas as informações necessárias para me seguir nas redes sociais, baixar os meus e-books gratuitos ou adquirir algum dos meus cursos online. Gente, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.